do catolicismo para unificar o Equador, para tornar o povo também mais patriótico mesmo, para fomentar esse sentimento cívico, né, pró-Estado, usando da religião para isso. Mas não como um fantoche, porque ele vivia de fato o catolicismo. Diferente dos outros políticos que viam a religião como um mero fim utilitário, ele não, ele via que de fato seria benéfico ao Estado, mas sobretudo pela religião propriamente dita, porque ele vivia isso na vida dele, ele lia a missa diariamente, então ele era um político católico mesmo, alguém que vivia a religião, né? Então é bem interessante essa concepção dele, de usar a igreja para unificar o país, né? Usar o catolicismo como elemento unificador, né? Como aquilo que vai dar unidade, né? Estabilidade à nação. A educação, aí aqui, até estava conversando, pode ser que talvez discordemos, mas ele vai centralizar a educação. Mas tem sentido, porque o Equador tinha muitas províncias, e as províncias, sobretudo de Guayaquil, seria liberal. Então colocar a educação na mão de liberais naquela época seria complicado. Então ele centraliza a educação até para poder botar a educação no clero, fazer uma educação até mais pró-católica. Naquela época, pelo menos, tinha esse sentido, né? Porque hoje a educação centralizada é para... Aí, hoje seria ruim, né? Vem um governo... É um MEC, né? Um MEC, baixa uma diretriz lá e todo o país tem que obedecer a mesma. Exatamente. Hoje não faz sentido. Mas na época dele era justamente o contrário, porque se ele desse educação em algumas províncias, com mentalidade completamente liberal, anticatólica, não daria certo. Então ele centraliza a educação até para colocar sobre as pessoas, sobre a população equatoriana, uma mentalidade mais católica. Então ele vai usar também a própria religião dentro da educação, né? Então aqui alguns avanços, né, que ele vai criar, né, no geral, de escolas, vai construir muitas escolas, vai trazer uma coisa muito interessante também, que os maiores inimigos de García Moreno reconhecem que foi algo genial. Otto von Bismarck, na sua Kulturkampf, né, essa sua política de perseguição à igreja, de perseguição aos católicos, vai expulsar os judeus da Alemanha, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar os jesuítas, quer dizer, da Alemanha, perdão, os judeus, os jesuítas da Alemanha. Ele vai pegar esses jesuítas alemães, eram padres completamente cultos, que tinham domínio da filosofia, que tinham domínio das artes no geral, gramática, outras ciências mesmo, química, física, exatas, enfim, e vai trazer para o Equador, né? Então ele vai trazer de volta os jesuítas para o Equador, né? E os jesuítas alemães, sobretudo, que sabiam muito. Isso vai impulsionar a educação equatoriana de um modo, assim, inimaginável, porque vai de fato fazer aquele país ter uma educação no nível europeu, né? O Equador é como se fosse, educacionalmente falando, uma França na América Latina, né? Na América. Principalmente por causa dos jesuítas, que ensinavam para a população local ali as mais altas ciências, né? As mais altas novidades que se aprendia na Europa na época, né? Então é algo genial que ele vai fazer nesse sentido. A gente vê que o Estado unido com a igreja, ele avança também, né? Muitas vezes se vê por aí que a igreja é algo retrógrado, que é contra a educação, pelo contrário, né? O Estado unido à igreja também traz ciência, a igreja sempre trouxe educação aos povos, sempre teve as melhores escolas, enfim, né? E aí, alguns avanços, alguns projetos próprios do governo dele, sobretudo nesse segundo mandato, né? Ele vai trazer um serviço telegráfico para o Equador, vai construir também o panótipo, né? A penitenciária de Quito, construir uma prisão, mas é interessante o modelo, porque ele vai trazer aquele modelo panóptico lá da França, né, para o Equador, vai chamar arquitetos franceses também para construir, né? Vai construir mais estradas de ferro, e aguache, né? Avanços econômicos vai ter, a moeda do Equador vai praticamente se equiparar ao dólar, né? País pequeno daquele, com García Moreno, então a moeda quase equiparada ao dólar, né? O que é muita coisa. Tá certo que os Estados Unidos não era a potência que era hoje também, mas é bem interessante. O Equador vai conseguir sanar as dívidas do Equador, né? Vai conseguir mesmo. Ele vai criar também, vai iniciar a construção do Observatório Astronômico de Quito, o primeiro observatório astronômico da América Latina, né, no Equador. Não vai terminar, de fato, quem vai terminar vai ser outro mandato de outro presidente, mas ele vai iniciar a construção, né, inclusive com a ajuda de padres jesuítas, né. Vai construir também a Escola Politécnica, né, em 1869, com os padres jesuítas ensinando diversas ciências, diversas artes, né, é algo fantástico. Vai fundar a Academia de Belas Artes, né, Observatório Astronômico de Quito, como eu falei também, a Academia Equatoriana da Língua também, né? Vai criar em 1874. Uma coisa muito interessante, ele vai criar a Escola Feminina de Obstetrícia, né? O que acontece? O Equador tinha muitas mulheres, né? Muitas mulheres sem emprego, né? Também tinha um alto nível de mortalidade infantil, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa tacada genial de fundar a Escola Obstetrícia, né? Escola Feminina Obstetrícia, porque daí as mulheres vão se formar, vão ser médicas, né, obstetras. O que vai acontecer? Vai ter mais empregos para as mulheres e você ainda diminui a taxa de mortalidade infantil, porque aí, claro, mulheres profissionais sabendo trabalhar, evidentemente vai ter menos mortes, né, no parto, enfim. Então ele mata dois coelhos com uma cartada só, praticamente, né? Com uma cartola só. O
que mais? Ele vai criar a escola normal para os índios, então ele vai fazer uma escola específica para a alfabetização dos índios, para o estudo dos índios, porque ele estava preocupado também em inserir os índios na sociedade e também levar conhecimento aos indígenas, né? Não com essa política igual tem hoje de querer deixar eles do jeito que eles estão, né? Mas justamente integrar o índio à sociedade e ensinar para eles esses altos conhecimentos também que nós também temos, né? Porque eles também têm esse direito. Não deixar, né, hoje como querem conservar eles na sua tradição, né? Nesse sentido, né? Não com essa demagogia que tem hoje. Vai restabelecer também o colégio militar, né? Uma espécie de AMAN deles, né? Nossa Academia Militar de Agulhas Negras lá vai ter também, né? E vai ser restabelecida, ela tinha sido cancelada em governos anteriores, vai ser restabelecida por Garcia Moreno. Então olha só quanta coisa ele fez, sobretudo nesse âmbito educacional, sobretudo nesse âmbito científico, ele vai incentivar muita ciência, vai trazer muitos pensadores, padres, jesuítas que entendiam de ciência mesmo. Quando eu digo ciência, é no sentido também da ciência moderna, dos conhecimentos da época, né? Para um país minúsculo assim, né, que a gente pensa o Equador sem importância, mas teve uma educação lá em cima por causa de um grande presidente, presidente católico, preocupado com o seu povo, preocupado com a soberania de sua nação, né, preocupado também com a fé do seu povo, né. E uma coisa muito interessante na política internacional que cabe destacar nesse segundo mandato dele, que é uma das coisas mais importantes que ele fez, é que em 1870, quando naquele movimento de unificação italiana, os revolucionários, né, os carbonários no geral, eles tomam os territórios pontifícios, né, o único país de fato que vai protestar no mundo inteiro contra isso vai ser o Equador de Garcia Moreno, né. Ele vai enviar uma carta para Vítor Emanuel II, dizendo que aquilo foi uma injustiça, um atentado contra a igreja, um atentado contra o pontífice, e que aquilo não agrada a Deus, né. Vai ser o único país a fazer isso. O único Estado que protestou oficialmente contra a unificação italiana, contra a maçonaria carbonária, contra o que os revolucionários italianos fizeram, foi o Equador. Enquanto aqui no Brasil, sob a monarquia, inclusive, Dom Pedro II vai aconselhar Vítor Emanuel, vai, na verdade, visitar Pio IX e dizer para Pio IX que Vítor Emanuel II estaria certo em fazer aquilo que fez, né? O que é um absurdo, a gente vê dois contrastes, né? Então, um país pequeno, né? Até menos desenvolvido, né? Economicamente falando, sob uma república, mas com um presidente muito católico, e que ajuda a igreja, que protesta, que tem a coragem de, perante o mundo inteiro, dizer que aquela unificação ali daquele país está errado, que aquilo é legítimo, que aquilo atenta contra os direitos da igreja. E aqui no Brasil, a gente tem uma monarquia, que na Constituição também dizia que o Estado tinha que proteger a igreja. Nosso imperador indo lá, né, para Roma, para convencer Pio IX, na verdade, da unificação italiana, né? Então a gente vê esse contraste. Então a gente vê também como Garcia Moreno, de fato, era alguém convicto do catolicismo, né? Que apesar de seus defeitos, né, de no passado ter atacado os políticos do seu país, de ter vivido também nesse período conturbado do Equador junto, né? Ele era alguém muito fiel à igreja, queria defender de fato os direitos da igreja no mundo inteiro, no país dele, mas até no mundo inteiro, né? Com essa represália dele ao que fez Vítor Emanuel II. Então foi o único governante de fato. Isso vai aproximar muito ele ao Papa Pio IX, né? Então, lembrando nesse contexto todo que a igreja estava sendo perseguida. Foi isso no ano 1870, 1872 aqui no Brasil vai começar a polêmica da questão religiosa, que a gente também já falou sobre Dom Vital, né? E a gente tinha no Equador, enquanto aqui no Brasil a gente tinha um governo que estava quase se tornando maçônico mesmo, oficialmente, né? No Equador a gente tinha um presidente enormemente católico, né? Como eu falei, o hino nacional também no segundo mandato dele, o hino nacional que se usa no Equador atualmente, veio com o Garcia Moreno, e a bandeira atual do Equador também veio com ele, né? Então, para a gente ver que o Estado equatoriano, propriamente dito, só existe por causa desse homem, né? Desse presidente. E aí, falar um pouco das relações com a igreja, como eu falei, em 1862 a gente teve a concordata com a Santa Sé, que vai dar muitos direitos. Em 1861 a consagração do país Nossa Senhora das Mercês, tornou a igreja presente na educação, usou o clero para dar educação ao povo mesmo, porque evidentemente também é algo de inteligência, porque ao clero você não vai precisar gastar muito dinheiro do Estado propriamente dito, porque o clero muitas vezes pode fazer um trabalho de graça também, ter outras fontes de sustento, né? E eram pessoas de altíssimo nível intelectual. Então ele vai usar o clero para a educação, né? E ao mesmo tempo você cria uma certa moralidade. Ele queria sobretudo usar a igreja para moralizar o país, que é algo que um país precisa, né? Evidentemente que um país onde as pessoas claramente não cumprem a lei natural, as pessoas elas preferem a desordem do que a ordem, esse país não consegue progredir, né? O país, para ele progredir, ele precisa de uma população também que seja moral, que seja moralizada, né? Que tenha um mínimo de decência. E ele, sobretudo, vai usar a igreja para criar essa concepção nacional, né, do povo. E aí uma coisa importantíssima, talvez acho que dá para dizer até que é a mais importante do seu mandato, que em 1873 ele consagra o país ao Sagrado Coração de Jesus, né? Ele era muito devoto ao Sagrado Coração, naquela época
sobretudo naquela época de perseguição da igreja, onde ocorria muita secularização, né? A maioria dos países estava começando se tornarem laicos, né? Separados da igreja. Então a igreja recorre com essa devoção ao Sagrado Coração, né? No Brasil inteiro. Aqui no Brasil a gente vai ver que no mundo inteiro, perdão. E aqui no Brasil a gente vai ver que Dom Vital também consagra a diocese dele ao Sagrado Coração. Lá no Equador, Garcia Moreno, quando presidente, consagra o seu país ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo também, junto com o bispo de Quito, tá? Talvez é o ato mais importante, porque ali ele dá força mesmo para que a fé católica progrida no país, né? E aí a gente vai ter as eleições de 1875, né? Nas eleições de 1875, Garcia Moreno também não queria se candidatar, mas acaba sendo convencido pelo povo mesmo e pelos políticos que o cercavam, porque viam que de fato era alguém muito competente para governar o país. O Equador, que era um país que estava à beira da anarquia nos anos 60, 1860, depois de 2 mandatos de governo do Garcia Moreno, intercalado com um conservador que não tem muito o que se destacar, mas sobretudo esses 2 mandatos do Garcia Moreno, progrediu imensamente, progrediu em cultura, progrediu em ciência, progrediu em educação, na economia, em tudo, né? Ficou um país mais integrado entre si, né? Com obras públicas, enfim. Então as pessoas viam que de fato o Garcia Moreno é mais competente, mas apesar da oposição maçônica, liberal, porque o povo de fato aprovava o Garcia Moreno enormemente, mas sempre vai ter aqueles que são contra, né, que acusavam ele de tirano, sobretudo os maçons, os liberais, os anticatólicos também, né? E apesar disso ele ainda assim se candidata, inclusive não querendo, e ele ganha com 99,1% dos votos, ou seja, a maioria esmagadora do povo votou nele, né? 99,1%. Todo mundo gostava de Garcia Moreno. Então essa ideia de que ele era um tirano para quem para quem era revolucionário, para quem de fato causava desordem, mas para o povo era alguém que fazia as coisas de fato, né? Ele transformou a educação do país, ele construiu obras públicas, enfim, né? Ele vai de fato trazer a ciência para o país, as artes. Então é algo que ele vai fazer de fato a vontade do povo, né? Presidente verdadeiramente católico, comprometido com a sua nação, patriota verdadeiramente. E aí nesse segundo mandato é onde ele caminha para a sua morte, né? Ele vai assumir, ele vai ficar por pouco tempo, né? E aqui, só fazendo uma digressão, dizer um pouco da vida espiritual dele, como eu falei, Garcia Moreno vai ter alguns períodos de menor fervor religioso, sobretudo naquela época em que ele vira jornalista, em que ele acaba atacando até membros do próprio clero, outros políticos, usando termos nada agradáveis, né? Aí ele vai para a França, tem aquele episódio com os amigos que eu contei, né? E que ele defende a igreja, né? Mas a partir daí, justamente, ele começa a ir na missa todos os dias, a comungar todo dia, a se confessar com frequência. Ele fazia leituras espirituais, então ele lia a Imitação de Cristo. Ele, depois que ele passou a ser presidente do Equador, ele começa a fazer retiros inacianos também quase todo ano, que é muito importante. Tinha um padre próprio, ele fazia escondido para ninguém saber, evidentemente, para justamente aquela questão de discrição, né? Então ninguém sabia, mas ele fazia. Ele se mortificava, fazia jejuns. Então era também uma seta muito grande, ele tinha uma vida interior muito grande, né? Então muitas vezes a gente se engana pensando que Garcia Moreno foi um político extremamente ativista, que fez isso, fez aquilo. De fato ele fez, mas as obras exteriores dele refletiam o que ele era interiormente, né? Completamente unido com Deus, ele comungava, ele rezava, ele tinha uma vida espiritual sólida, né? Porque de fato, para fazer o que ele fez, para fazer essa aproximação do Estado com a Igreja Católica, para combater os inimigos da Igreja, do nível que ele combateu, ele tinha que ter uma vida de oração, uma vida interior muito grande, uma vida de piedade muito grande. E era um presidente extremamente piedoso, comungava, fazia devoção das sexta-feiras do mês do Sagrado Coração, extremamente devoto ao Sagrado Coração, né? Consagrou o país ao Sagrado Coração também, algo fantástico mesmo. Trocava cartas com o Pio IX, né? Muito interessante. E aí, uma questão bem interessante, justamente quando ele assume seria o seu segundo mandato da nova Constituição, né? Duraria de 1875 a 1880, né? 1879, na verdade, era 4 anos. E aí ele fica só 6 meses e ele já começa a conversar com o Pio IX e meio que pressente a morte dele, né? E aí ele começa a falar com o Pio IX e aí ele pede a bênção do Pio IX para, olha só que interessante, numa carta, ele pede a bênção do Pio IX para derramar o meu sangue, né? Para derramar meu sangue por Cristo, que sendo Deus derramou o seu na cruz por nós. Então Garcia Moreno meio que já sabia do seu martírio, né? E já havia boatos de que de fato pessoas iriam matá-lo, né? Os conspiradores liberais queriam conspirar contra ele e queriam matá-lo, né? Aí a gente entra também nos episódios mais dramáticos na história do Equador, que ficaram mais famosos, que é o próprio assassinato de Garcia Moreno, né? Seria nesse seu segundo mandato da nova Constituição, seja agosto de 1875, né?
Curiosamente, Garcia Moreno tinha ido na igreja, tinha comungado, era a primeira sexta-feira do mês, então ele comungou, né? Ele era devoto fazer essa devoção à risca do Sagrado Coração. Então era a primeira sexta-feira do mês, após ter comungado da missa de manhã, né? E ele vai entrar no palácio e um grupo de conjuradores liberais, formado por 3 homens, Faustino Raio, Andrade, na verdade, Cornejo, Moncayo e Polanco, esses 5, né? O cercam e começam a atacá-lo, né? Dão 2 tiros a queima-roupa, né? Inclusive também agridem ele com um revólver, dão machadadas nele, cortam, decepam até um dedo nesse momento, né? E o Faustino Raio, que é o principal assassino, que é quem de fato dá as machadadas nele, ele começa a dizer: morre tirano, morre jesuíta de casaca. Então, por ele ter falado jesuíta de casaca, a gente percebe que havia na verdade um ódio mais do que ao político em si, a fé dele, né? Porque para ele ter dito jesuíta, porque de fato ele favorecia a igreja, favorecia que os jesuítas defendiam que era a verdade, que era a igreja. Então esse ódio sobretudo da fé de Garcia Moreno. E nisso Garcia Moreno, claro, fraco, todo ensanguentado, ele vai dizer: eu morro, mas Deus não morre. Deus não muere, né? Um episódio mais marcante na história do Equador, né? E nisso a polícia já chega, os assassinos fogem, né? Garcia Moreno dá tempo, claro, todo ensanguentado ali, né? Mas ele sobrevive até chegar perto da igreja, da Catedral de Quito. Lá ele recebe a extrema-unção, né? O padre pergunta se ele perdoa os inimigos dele, que assassinaram, ele diz que perdoa. Ele recebe a absolvição, a extrema-unção, e aí ele morre, né? E isso em 6 de agosto de 1875, né? E é quase um martírio, né? Porque, assim, muitos alegam que não foi bem um martírio porque supostamente ele teria se defendido das machadadas assim, mas seria um reflexo natural também, né? Mas, de fato, essa questão de que ele já sabia que iria morrer antes, essa questão de ele ter recebido os sacramentos, é no mínimo dizer que teve uma morte santa, né? Porque ele de fato morreu na graça de Deus, né? E ele morreu pela fé também, porque querendo ou não, o assassino estava com ódio da igreja quando atacou ele, né? Estava com ódio do catolicismo dele também. Então, claro, é algo que a igreja vai decidir isso no futuro, se ele for mártir de fato ou não, né? Na canonização ele é servo de Deus ainda, mas o fato é que é uma morte curiosa, né? O fato é que ele morreu de fato pela fé, isso não tem como negar, né? Tanto que Pio IX fala, né, quando fica sabendo da morte dele, caiu pela igreja, né? Pio IX vai dizer isso, sob a espada dos ímpios, né? Caiu pela igreja sob a espada dos ímpios. E aí o assassinato supostamente é ligado à maçonaria, né? Por quê? É ligado à maçonaria, na verdade. Os maçons sempre foram os que mais criticaram o governo de Garcia Moreno, né? Garcia Moreno perseguia de fato os liberais e os maçons também. Mas por quê? A maçonaria de Lima, no Peru, ela vai comemorar, tem uma cerimônia específica de comemoração da morte de Garcia Moreno. Eles consideram um tiranicídio, ou seja, eles comemoram a morte do que para eles seria um tirano, né? Que estaria oprimindo o povo, né? Então há de fato essa comemoração oficial, e tem provas mesmo da loja maçônica de Lima, no Peru. Um dos envolvidos na conspiração também estava também escreveu depois numa revista da loja da maçonaria de Lima, no Peru, e supostamente ainda tinha envolvimento da maçonaria alemã com isso daí, né? Talvez por ele ter trazido os jesuítas alemães, não sei, né? Mas havia até envolvimento da maçonaria alemã. Então houve de fato envolvimento maçônico no assassinato dele. Até que ponto, né? Mas houve sim. E atualmente, como eu falei, a questão da beatificação, ele há um processo de beatificação nele, atualmente ele é servo de Deus. Assim, não é alguém que era perfeito, né? Que sobretudo no segundo mandato que ele vai se aperfeiçoar na vida superior, na vida interior, eu digo, da santidade no geral. Mas teve muitos defeitos, era dominado muito por paixões, sobretudo pela cólera, muitas vezes, sobretudo naquele período também que o Equador estava passando por muitos terremotos sociais, né? A gente tinha grupos contrários, a gente tinha revolução atrás de revolução, golpe de Estado atrás de golpe de Estado, então era complicado também para ele manter o autocontrole também muitas vezes, né? Mas era um fulano que santificou a si mesmo, né? Sendo governante, né? De fato, ele favoreceu imensamente a igreja do seu país, como poucos fizeram, ou talvez foi um dos únicos, sobretudo numa república que tende a ser até uma forma de governo até mais laica, geralmente, mais secular, né? Mas ele não, numa república ele consegue, de fato, fazer avançar o catolicismo no país, ele favorece a igreja no país, né? Isso que eu ia perguntar, será que na América do Sul há algum registro de algum outro político assim? Eu acho que na América do Sul, igual ele, não. Vou ser bem sincero, não sabia dizer. Talvez só antes mesmo da independência dos países, né, que era governado por Portugal e Espanha direto, né? Porque, de fato, uma república propriamente... Tem um grupo aí que tenta colocar Dom Pedro II como modelo de governante. De governante católico. O Dom Pedro II prendeu 2 bispos, né? Lá justamente com
quando conversa com o Pilão, não vai dizer que o Vítor Manuel II estava certo em fazer o que fez. Absurdo. E aí só algo interessante também, claro, é uma revelação privada, né? Mas é interessante porque a gente vai ter uma profecia de Nossa Senhora do Bom Sucesso em Quito, que ela vai fazer a aparição a Madre Mariana, e ela vai dizer assim, né, Nossa Senhora, segundo os escritos da Madre Mariana de Quito, né, do Equador: a pátria que vives deixará de ser colônia e será república livre, né, ou seja, Equador, vai ser independente, conhecida pelo nome do Equador. Então necessitará de almas heróicas para sustentar-se através de tantas calamidades públicas e privadas, né? No século XIX haverá um presidente verdadeiramente cristão, varão de caráter, a quem Deus Nosso Senhor dará a palma do martírio, né, na praça, onde está este meu convento. Ele consagrará a república ao divino coração do meu Filho Santíssimo, e esta consagração sustentará a religião católica nos anos posteriores, os quais serão aziagos, né, ou seja, duros para a igreja. Então a gente vai ter essa profecia porque, claro, é Garcia Moreno, né? Quem vai consagrar o país do Sagrado Coração? Quem vai ser essa pessoa de vontade forte, de pulso firme para governar o país, para restabelecer, para instaurar a mesma ordem no país e colocar o catolicismo ali como religião oficial do Estado, para promover a religião, enfim. Vai ser Garcia Moreno, então é evidente que ela estava se referindo a ele, né? Essa profecia foi... Nossa Senhora do Bom Sucesso em Quito, a Madre Em Mariana. que ano foi essa profecia? Ah, foi anos antes, bem, bastante tempo Tipo antes, mas assim, não vou saber século exatamente. antes, assim? Acho que foi por aí. É bem interessante. É a que tem a imagem, Isso, que eles descem a imagem? Sim, é essa mesmo. Mas é isso, a aula foi. Se tiverem dúvidas, pode falar também. Você chegou a ver a questão que há um tempo atrás eu vi um post conversando que eles mandam várias cartas pedindo a beatificação de Gabriel Garcia Moreno e as autoridades da igreja lá não respondem. Você chegou a ver alguma coisa? Enfim, mas de fato... Que tem uma grande força opositora aos que Uhum. pedem a beatificação. É porque assim, Até porque de fato... sendo político, né? É porque sendo Talvez é mais político, a sua vida difícil. passada, de fato, sobretudo no momento de jornalista, né? De fato, alguns fatos são conturbados, né? Mas também, querendo ou não, Carlos Garcia Moreno é contra a maçonaria, contra o liberalismo e contra muitas ideias da sociedade moderna hoje. Está no próprio clero também. A questão da vida, se for ver Tomás More, tem a questão... Tomás More também, mas a morte foi santa, né? Tomás More mesmo teve o livro Utopia, que não é nada legal, né? Tem ideias erradas ali, mas ele morreu pelo matrimônio católico, foi mártir, é considerado santo e mártir. E também tinha uma vida piedosa, ia todo dia à missa, tudo, assim como Garcia Moreno, apesar de ser bem colérico, apesar de ter cometido certos erros aí no passado, movido pelas paixões, sobretudo na política, mas ele vai ter uma morte santa, ele vai ter uma grande vida interior também. Então é algo a se pensar, né? Mas é claro, a igreja vai decidir sobre isso, não sei. Até o fato do Dom Pedro II, né, o pessoal que defende ele geralmente está tentando enganar as pessoas, né? Sim. Porque Era uma monarquia, né? Mas, pode às vezes parecer em alguns sentidos, mas... exatamente. Exatamente, né? É esse contraste, né? Dom Pedro II vai prender 2 bispos, vai favorecer a maçonaria, não vai proibir a maçonaria, pelo contrário, o seu gabinete conservador era maçônico, e também, justamente na política externa dele vai apoiar a unificação italiana. Garcia Moreno é o contrário, numa república, enquanto Dom Pedro II fez uma monarquia, numa república, um regime muito mais difícil, até mais de tendência laica, ele vai favorecer a religião católica, né? É a questão atual, como que é visto Gabriel Garcia Moreno pela sociedade equatoriana? Porque eu falo, o Equador saiu há um tempo atrás aquele Rafael... Isso, eu esqueci o nome dele, inclusive saiu esse dia da prisão dele na Bélgica. Exatamente. E ele é do Foro de São Paulo, ligado a sim. Dilma, ligado ao PT. Sim. Como que é visto hoje? Então, infelizmente, assim, claro, não dá pra dizer todos, né? Inclusive o presidente lá atualmente é o Lenin Moreno. Que tá de cadeira de rodas, né? Ele é deficiente físico. Exatamente, acho que é o único, inclusive, da história que é deficiente, tipo, do mundo no geral atual. Mas eu quero dizer assim, claro, a maioria da população, no geral, nos materiais escolares também é passado como se ele fosse, de fato, um tirano, que ele governou com punho de ferro, Mas é evidente que vai ter aqueles que vão gostar também, né? Ele divide opiniões, né? Sobretudo os católicos, assim, que ainda conservam a tradição, até os mais conservadores, eles gostam bastante de Garcia Moreno, né? Mas mesmo os mais inimigos, pelo menos, conseguem reconhecer que foi ele quem formou o Estado equatoriano, né? Então, eles meio que torcem o nariz. Então, eles falam assim, Garcia Moreno construiu o Observatório Astronômico de Quito, por exemplo. Eu li um artigo lá que dizia,
todo mundo conhece ele como tirano, mas ele construiu o Observatório Astronômico de Quito, incentivou as ciências. Então eu vejo que assim, é uma espécie de reconhecimento, mas de nariz torcido. Ou seja, ele fez obras boas, mas era católico, era alguém que perseguiu o liberalismo, era alguém que não aderia à maçonaria, entendeu? É assim que eles veem mais ou menos. Não foi tão distorcido igual, por exemplo, o Brasil hoje, o passado colonial do Brasil. Não. Você vai numa escola, eles reconhecem os fatos, mas de nariz torcido, como eu falei, porque veem que não era nem um progressista, mas que não tem como negar, porque de fato ele avançou o país, ele desenvolveu o país, ele trouxe educação, a estrutura do Equador vem dele. Então é isso é assim que eles tratam. Mas é evidente que vai ter também aqueles que não gostam, que acham que foi um tirano, sei lá. A mentalidade do povo hoje é liberal. Liberal também. Obviamente. É mesmo o catolicismo lá pós-conciliar, provavelmente é bem liberal, né? A teologia da libertação deve ser muito forte. Deve ser também. E outra coisa interessante é que o bispo que vai fazer, o arcebispo de Quito, que vai fazer a consagração do Equador ao Sagrado Coração de Jesus, junto com ele, anos depois da morte do Garcia Moreno, se não me engano, 2 anos após, vai morrer também, depois de rezar a missa. O vinho estava envenenado, né? Ele vai, claro, evidentemente, fazer a consagração ali, vai beber o vinho e vai morrer depois, né? E o vinho estava de fato envenenado, então também foi morto, né? Foi assassinado. Curioso, né? Consagrou o país do Sagrado Coração, então havia de fato um ódio à fé ali, né? Esse foi o que percebeu durante a missa que estava envenenado e ele virou pro povo e falou que ia morrer. Isso. Sentiu o gosto, né? Isso, exatamente. Ele era amigo do... Ele era o bispo que fez a consagração do Sagrado Coração junto com o Garcia Moreno, né? Ele representando a autoridade eclesiástica e o presidente representando o Estado. Né? Tem fotos desse bispo, se pesquisar um pouco, você acha que tem fotos dele, do velório dele, que é bem interessante. Sim. Já pensou Dom Marcel e um Garcia Moreno na mesma época, no mesmo território, no mesmo país? Um político desse, né? Uma luta dupla. Aí sim. Mais dúvidas? Também tem crise, não? Tá. Isso. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sai de sabedoria, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito